Já estamos de volta agora para falar de um assunto que interessa muito as mulheres e os homens também, né? Porque o homem acaba convivendo, tendo esse convívio, e a mulher está naquela fase. Eu encontrei uma amiga esses dias, aí a gente percebe que está ficando, o tempo está passando com algumas coisas bem fáceis, assim. Uma delas é quando você encontra uma amiga que é tua amiga de 30 anos, por exemplo, e ela está assim, né? Num frio danado, e ela está assim, né? O que foi, criatura? Tá passando mal aqui, meus calorão. Que calorão, mulher? A menopausa, né, Chico? Assim, como menopausa? Tu era uma menina há poucos dias. Pois é, o tempo passa e as coisas que são naturais vão chegando. Para falar sobre esse assunto, que eu digo que influencia a mulher, mas o homem também, quando há um relacionamento amoroso, se é marido ou esposa com esposa, enfim, todas essas novas tendências que nós estamos passando, mas, enfim, sempre acaba também afetando a quem está do lado. Doutora Adriana El Hadj, que é ginecologista, sempre uma criatura muito legal, que nos enche de felicidade quando vem ao programa, ilumina a nossa manhã. Muito obrigado pela sua presença. A gente fala do calorão, né? Como uma característica, da menopausa, mas não é só isso, né, doutora? Bom dia. Bom dia, Chico. Um prazer estar aqui, né, novamente. Estava com saudade de você. Eita! A menopausa. A menopausa é uma situação difícil para a mulher, né? Nós, mulheres, a gente passa por essa fase, a gente sabe que é uma fase natural, que todas nós iremos passar um dia, algumas com mais sintomas, outras com menos sintomas, algumas sem sintoma algum. Isso é uma coisa que varia muito de pessoa para pessoa. Mas, enfim, é uma fase bem crítica, bem difícil, que dura alguns anos, né? E a mulher, há necessidade muitas vezes da mulher tratar isso, porque se tornam, sintomas são insuportáveis. São insuportáveis, tanto para ela como para quem está convivendo com essa mulher, porque ela acaba também perdendo a paciência, etc e tal, fica... É um momento delicado. Vamos por partes nessa história. Normalmente acontece a partir de que idade, é claro que isso também é uma questão individualizada, mas a partir de que idade começa a acontecer, e se isso mudou nos últimos anos, porque nós somos seres humanos em mutação. Todo ser sobre a face da Terra está em mutação, se adequando ao meio, e nós também. Ainda é na mesma faixa etária ou isso já diminuiu ou já aumentou, doutora? Hoje a faixa etária alterou. Hoje a menopausa, as mulheres estão entrando na menopausa mais tarde. Mais tarde? Mais tarde, em torno de 50 a 52 anos. Eu lembro quando eu estava fazendo a minha residência médica, as mulheres com 45, 47 anos estavam entrando na menopausa. Certo. E hoje é aos 50, 52 anos. O que a gente vê? Hoje a gente vê que as meninas estão menstruando cada vez mais cedo e as mulheres estão parando de menstruar cada vez mais tarde. Então, caramba, está acontecendo uma inversão aí em alguns efeitos, algumas modificações que o corpo está passando. Isso devido a tudo que a gente passa e vem passando. É questão de mudanças climatológicas, mudanças alimentares, mudanças principalmente em efeitos de agentes exteriores nessa mulher. Por que dessa mudança? Eu acho que a grande mudança hoje, Chica, é que as mulheres estão tendo menos filhos. Né? Antigamente as mulheres tinham mais filhos. O bicho pegava antigamente. Né? Isso, e hoje as mulheres estão tendo 1, 2 gestações e isso está fazendo com que prolongue um pouco mais até essa entrada na menopausa. Então, mais uma questão comportamental. Comportamental. Uma decisão de ter poucos filhos e isso... A mulher, vamos falar de uma forma com que ela não se sinta ofendida e não é isso que eu quero dizer, mas a mulher, ela, diante do seu papel dentro da natureza, ela foi feita também para reproduzir. Não é certo? Perfeito. Ela tem essa... tanto é que quem dá a luz são as mulheres, nós só ajudamos nesse negócio aí. Mas ela foi feita para isso, ela é feita para isso. Mas quando ela não se utiliza disso, esse corpo também vai se transformando e vai se adequando a esse fato. Então, o fato de ter menos filhos, é provável que nós vamos ter no futuro ainda mais modificações dessa mulher? Eu acredito que sim. Eu acho que hoje eu tenho uma filha adolescente, então a gente vê muitas modificações, né, em relação ao corpo, em relação à menstruação, e assim a gente está vendo em relação à menopausa. Outra situação que a gente vê é que hoje as pessoas estão tendo uma vida mais longa, né? Então, até essa questão da própria menopausa, a gente precisa se adequar melhor a essa situação nova que nós estamos criando, para que a gente possa envelhecer realmente com saúde, envelhecer de maneira normal, tranquila, e que a gente possa ter uma vida, principalmente uma vida sexual,
boa também no decorrer dessa vida. Vamos aos prós e contras desse negócio todo, doutora. O que é negativo, o que tem que estar atento com relação à menopausa para a mulher? Primeiro, eu acho que a primeira coisa é uma situação psicológica, né? Ela entender que ela vai estar passando por algo que é natural, isso não quer dizer que ela está acabada, envelhecida, fecha a fábrica, não tem mais prazer, não tem mais vida, não precisa mais namorar, não precisa mais dar atenção para o marido, ou para seja quem for. Eu acho que começa por aí. Eu acho assim, o melhor remédio é a prevenção sempre, né? Então, a partir dos 35 anos de idade, 35. A mulher já começa a ter um declínio da produção hormonal. Então, o que a gente pode fazer para envelhecer bem? Primeira coisa, trabalhar a nossa cabeça, porque isso são fases normais que todas nós vamos passar. Mas ter uma alimentação saudável, você aprender a dormir, tirar tempo para dormir, tirar tempo para relaxar. Dormir é importante? Muito importante, porque se você não dorme bem, você altera todos os seus níveis de cortisol. E o cortisol gera estresse. Então, dormir, se a gente não dorme, a gente fica mais estressado. Em quantidade ou em qualidade? Uma qualidade do sono. Porque muitas vezes você acha que você dorme 8 horas, você vai ver se acorda várias vezes durante a noite. Ter uma alimentação saudável, praticar uma atividade física. E alimentação saudável por quê? Porque as vitaminas, a alimentação ela é muito importante para que você possa entrar numa menopausa de uma maneira bem tranquila, que todos os seus órgãos estejam funcionando de maneira adequada. Quando você entra realmente na menopausa, o que é a menopausa? É quando você começa a ter a privação dos hormônios e a menstruação começa a ter algumas falhas. Ela começa a ficar irregular, começa a vir alguns sintomas, como calorão, como alteração de humor, alteração do sono, irritabilidade, a secura vaginal, alteração da libido. Uma série de sintomas vem vindo com essa privação hormonal até que você para de menstruar e quando completa 1 ano sem menstruar, e você diz que você realmente entrou no seu climatério. Após 1 ano? 1 ano sem menstruar. Essa modificação toda que acontece com a mulher, então ela tem que estar preparada, ela tem que se preparar para isso, como uma situação, como a gente falou, uma situação normal. E que ela não vai deixar de ser menos mulher por causa disso, ela não vai deixar de ser menos sensual por causa disso, ela não vai deixar de ter menos atividade sexual por causa disso. A gente tem que estar preparada para entender que isso é uma situação normal e você tem que se adequar. Muitas acabam se enterrando viva. Muitas acabam desistindo de viver. Acham que você parou de menstruar, é aquela questão. Você parou de menstruar, você parou de reproduzir. Não então tem é como função. se você não tivesse mais função. É como se o fogo apagasse. E eu diria para você que realmente a falta do hormônio é isso. É como se a mulher sentisse que o hormônio ele dá energia. Então é como se aquela energia feminina fosse se esvaindo, fosse diminuindo. Isso acontece com o homem também. Da mesma forma, mas esse assunto é um outro assunto que a gente trata como médico da área que vai falar para nós meninos o que vai acontecer. Mas é isso, é diminuição de hormônio, a mulher acaba tendo essa sensação de que tudo diminuiu, tá? Entrando em marcha lenta, né? Agora acabou, deu. Mas não é assim, doutora. Me mata uma curiosidade. Ok, a senhora falou que ela dura alguns anos. Quanto tempo pode durar? Pode durar, a partir do momento que você para de menstruar, o climatério pode durar a sua vida inteira, mas Sério? o período mais crítico são os primeiros 5 anos. 5 anos, que nós vamos ter essas características, esses calorões, secura vaginal, diminuição da libido, e também isso afeta em cabelo, unhas, Sim, tudo isso vai acabando sendo afetado. O cabelo fica mais ralo, a pele fica mais fina, então a gente vai sofrendo todos os efeitos da diminuição do hormônio. Como que a mulher faz? Tem alguma coisa positiva nessa história? Ai, Chico, o que eu vou lhe dizer? Depois eu vou para como que ela faz para combater isso, mas tem alguma coisa positiva? Eu acho que o que as mulheres falam para mim é assim, que bom, parei de menstruar. Algumas falam assim, que bom, não tenho mais menstruação, como se a menstruação fosse algo realmente ruim para a mulher. Né? Mas na realidade, a partir do momento que você para de menstruar, uma série de complicações vem vindo juntamente com essa queda de hormônio. Ou seja, tem um preço. Tem um preço, tanto é que os hormônios, eles vêm do colesterol. Então, a partir do momento que você para de menstruar, o que acontece? Aumenta as taxas de colesterol na mulher, aumenta os riscos para ter uma hipertensão, para ter um risco de doença cardíaca.
Então, junto com isso, vem outras complicaçõezinhas, né? É muito pouco, para administrar, é muito pouco para as coisas ruins que podem vir. Mas vamos lá, como é que ela pode se preparar, doutora? E deixa eu falar uma outra coisa, os assuntos vão chegando. Algumas mulheres, e aí entra uma conversa muito séria, gente, e triste também. Algumas mulheres, não sei em que percentual isso se encontra, mas acabam se utilizando da sua menopausa para dizer para o marido, aí é marido, com o qual ela não tem uma boa relação, com o qual nunca foi uma coisa prazerosa, com o qual nunca foi uma coisa romântica, gostosa, a relação sexual sempre foi uma obrigação e não um prazer, ela vê a grande oportunidade da vida dela, assim, olha, entrei na menopausa, querido, acabou. Isso acontece? Acontece, Chico, bastante até eu diria, mas eu vou lhe falar a minha experiência então. Entrei na menopausa precoce, entrei numa menopausa aos 47 anos e como ginecologista, então, ou como mulher, melhor falando, passei por todos esses sintomas que a gente sente, né? Mas, como eu falei para você, você tem que estar com a sua cabeça preparada para entender que isso é uma passagem natural. E, pelo contrário, o que eu faço? Eu trato a minha menopausa. Então, hoje existem um monte de artifícios, a medicina está aí, a tecnologia está aí, para a gente poder usufruir disso. Então, entrei na menopausa, o que você vai pedir? Uma orientação. Procura um médico. Procurar um médico, um ginecologista, alguém que entenda disso e que possa lhe compreender. E falar tudo aquilo que você está sentindo e você poder tratar e você poder amenizar os seus sintomas. E eu vou lhe dizer que eu levo uma vida absolutamente normal, com toda a energia, com toda a vitalidade, como se eu tivesse meus 30 anos atrás, né? Então, tá tudo ok, tá tudo bem. Quanto a essa mulher que está usando a desculpa da menopausa porque ela não quer mais nada com aquela pessoa que divide com ela a mesma cama e a mesma vida, aí a solução não é a menopausa, né? Não, a solução não é a menopausa. Dá um jeito de tratar isso de outra forma, vai conversar, vai resolver a vida, né? A vida é tão curta para ficar infeliz do lado de Com certeza, Chico. Eu acho assim que a vida é tão curta, a vida é tão boa e a gente só tem que saber viver, né? Aproveitar. Eu acho uma fase maravilhosa da vida. A gente está vivendo eu estou vivendo hoje uma fase maravilhosa da minha vida, curtindo a minha menopausa numa boa e fazendo tudo o que eu fazia antes. Então vamos lá, vamos aconselhar essa nossa telespectadora como curtir a menopausa, como fazer com que ela não lhe traga tantos desconfortos, essa questão do caloraço, né? Essa questão da secura vaginal, essa questão da diminuição da libido, essa questão de pele, de unha, de cabelo, o que mais que pode ser discutido aí, essa questão de reposição hormonal, que houve uma época que houve um exagero muito grande, muitas mulheres acabaram desenvolvendo cânceres em função disso. Chegou a menopausa, dá-lhe o hormônio, dá-lhe o hormônio. Hoje em dia é diferente. O que dá para fazer? Chico, assim, cada paciente deve ser avaliado de maneira individual, mas eu acredito que ela deva procurar um auxílio, né? E falar tudo o que ela está sentindo. E de que maneira a gente consegue amenizar? Dando orientações tanto da alimentação, uma atividade física regular. A gente, enquanto utilização de hormônio é uma coisa bastante individualizada. Hoje a gente fala muito em modulação hormonal, você trabalhar aqueles hormônios que realmente a paciente está tendo necessidade. Então, a gente consegue, através de exames de laboratório, a gente consegue fazer uma avaliação e consegue avaliar o que realmente está faltando para aquela paciente. Você complementar, você fazer uma modulação. Modular é você complementar aquilo que falta. De maneira bem natural, de maneira bem níveis tranquila. Normais, níveis normais, né? Aí a gente vai escolher a maneira de usar o hormônio ou não. Existem mulheres que não há necessidade nenhuma da gente entrar com uma modulação hormonal ou com uma medicação hormonal. Lembrar que a própria atividade física é uma modulação hormonal natural. Então, aquelas mulheres que praticam uma atividade física regular, a própria atividade física já ajuda a dar uma modulada numa testosterona, no próprio estradiol, no própria testosterona e progesterona que a paciente produz. Cosmética, hoje a gente tem muito de cosmética. Hoje a gente tem muita de suplementação, desde colágeno, N situações, né?
E também, 2 semanas atrás, eu trouxe para a clínica também, na parte da estética genital, rejuvenescimento vaginal através de laser, que é uma técnica nova que está vindo para estímulo de colágeno na região genital. Essa questão da secura também envolve isso? Isso, as pacientes com a menopausa, elas costumam ter diminuição de lubrificação, a vagina mais seca, mais atrofiada, então a pele fica mais fininha. Muitas pacientes têm dor, têm sangramento na hora da relação, diminuição da própria lubrificação. Então, o que o laser ele faz? Ele faz um estímulo de colágeno dentro da cavidade vaginal, melhorando toda a lubrificação, melhorando a mucosa, deixando uma mucosa mais firme. E a gente faz toda a parte de rejuvenescimento externo da vagina também. Aquela questão da flacidez da vagina, também a gente melhora tudo com laser. Então, hoje a gente tem várias estruturas, vários tratamentos, várias técnicas que a gente pode utilizar para ajudar essa mulher a levar uma vida absolutamente normal. Algumas, tanto mulheres quanto homens, olha, estamos até imagens, agora que eu vi que foi Isso, imagem. ali eu estava com a... essa é uma máquina de laser, essa sonda a gente trabalha intravaginal. Nós somos a primeira clínica do estado a trazer essa máquina, uma máquina específica para trabalhar dentro da cavidade vaginal. Certo. E a gente faz todo o rejuvenescimento, tanto interno quanto externo, nas pacientes. Quando se fala em rejuvenescimento externo, interno tem toda essa importância do prazer, de não sentir dor, etc. e tal, que é muito importante. É prazer, não é dor, são coisas diferenciadas. Isso. Né? E aqui, hoje, nós já podemos falar sobre isso em programas de televisão, porque é de interesse, é saúde, para mim isso é saúde. Saúde. É saúde. É saúde das pessoas terem uma vida sexual prazerosa, né? E que seja bom para todo mundo. Você está mostrando como é feito o procedimento, não é isso? Mas o rejuvenescimento externo, me lembra uma outra situação que tem muita mulher, o homem é mais largado, mas tem muita mulher que acaba ficando com vergonha do próprio corpo. Né? E aí o que acontece? Já não quer ficar nua na frente do marido, já não quer manter a relação de uma maneira com uma certa luminosidade, não, apaga a luz, querida, etc. E tal. E aos poucos, e sem perceber, eu acho isso um assunto muito sério. E aos poucos, sem perceber, ela começa a se privar disso, de ter uma vida sexual satisfatória, prazerosa, né, tanto para ela como para o seu parceiro. Tudo isso ajuda, esse equipamento também ajuda nessa questão. Ajuda, eu vejo muito essa questão da autoestima, né, Chico? Então, é como se a menopausa fosse diminuir a nossa autoestima. E pelo contrário, eu acho que a mulher tem que se sentir muito bonita nessa fase. E esse cuidado da autoestima não é só com o seu rosto, com o seu corpo, eu acho que com a região genital também é importante. Então, esse tratamento que a gente está trazendo novo é para isso, para as mulheres se sentirem bem, né? Tanto a parte física, externa, mas também na região genital. Certo. Porque a queixa dentro do consultório, Chico, é muito grande. É muito grande, doutora? Muito grande. A gente sabe que em função dos partos, em função das gestações, né? Em função da própria idade, da própria privação dos hormônios, a vagina ela vai ficando mais flácida. Então as mulheres reclamam, minha vagina está mais larga, minha vagina está mais frouxa, bexiga cai, né? A natureza vai agindo. Como tudo, o tempo, né? E a natureza a gravidade age também Exato. naquela região, né? Então, externamente a vagina ela fica com uma frouxidão, né? Então, a gente precisa explicar para as pessoas que existem hoje tratamentos e que quem buscar isso tem esse acesso a todos esses tipos de informações e de tratamentos. Sabe, doutora, eu sempre me imagino no lugar de quem está em casa assistindo. Eu estou imaginando lá a mãe que já mandou os filhos para o quarto, meu Deus, a outra, meu Deus, o que eles estão falando na televisão? Olha, vai acabar o mundo mesmo, isso não se dá para falar agora. Eu vejo todas essas reações porque elas acontecem. Pode ter certeza absoluta que alguém lá no outro lado está falando isso. Um está dizendo, meu Deus, o que é isso? Não, vou mudar de canal, outro. Mas eu também vejo aquela minha amiga que sofre. Sofre calada. Em segredo. Às vezes. Sofre em segredo. Ela não tem coragem de falar para o marido, porque muitas vezes o marido não abre esse espaço, ou não fala porque é tímida, ou não fala porque tem medo que a reação pode ser ruim, ou não fala porque não teve a criação de poder falar isso
para o seu parceiro, já vem sofrendo há muito tempo com outras situações também, uma vida inteira de sofrimento. E ela está nos assistindo e diz, caramba, é isso que eu estava querendo ouvir, eu precisava saber disso, meu Deus, como é que dá para fazer isso? E ela está, nesse instante, feliz, porque pelo menos alguém está falando do sofrimento dela, que já é um começo. Né? Eu, como ginecologista, eu vejo todo dia no consultório, todo dia, né, Chico? Muitas mulheres têm vergonha realmente de falar. Quando você fala em sexualidade, é como se existisse um palavrão. É um palavrão, né? E aí vem uma igreja, não, desculpa, não é igreja que eu quis dizer, vem um muro, vem uma fortaleza e fecha. E aí, às vezes, a gente entra nessa questão da sexualidade como sendo algo importante na sua vida, no seu convívio com seu esposo, com seu companheiro. E existem muitos tabus ainda, né, quando você fala nisso. Mas existem, felizmente, muitas mulheres que já se abriram a isso e vêm e contam abertamente e buscam uma melhora. Porque aquela questão da autoestima, né? Você estando bem consigo, você vai ter uma vida feliz, você vai se sentir mais feliz. E essa fase da menopausa, do climatério, vai passar com muito mais tranquilidade. E aí vem uma coisa que é do meu interesse, que é do interesse dos meninos que estão assistindo. Você tem essa opção da tua parceira passar pela menopausa reclamando, brigando, mal-humorada, com dor, te afastando, não querendo mais nada contigo, dormindo de bumbum com bumbum, virado para o lado, pé frio, aquela coisa toda. Ou você pode ser parceiro dessa mulher e fazer com que ela passe essa fase da melhor maneira possível e os dois não percam essa intimidade tão gostosa que é do casal, doutor. Essa questão da sensualidade, da intimidade do casal, que é uma coisa que pertence aos dois e que é tão prazerosa e satisfatória e que vai fazer com que essa relação se prolongue ainda mais. Com certeza. Eu até gosto quando os maridos entram junto na consulta, porque daí a gente pode ter uma interação realmente com o casal. E tanto o homem entender esses sintomas, que às vezes passam como sintomas chatos, né? Mas entender tudo isso que está acontecendo com a mulher e realmente ele poder vivenciar com ela todos esses sintomas e passar por isso de maneira bem positiva. Né? A questão do mau humor, essa irritabilidade, tão característica feminina, desculpa, não é nem machismo falar sobre isso, hoje tem que ter um cuidado muito grande, mas acabou citando que a menopausa pode acentuar ainda mais. Com todos esses tratamentos, até a questão da dosagem certa da reposição de hormônio, ajuda nisso? Muito, Chico. Nossa, você praticamente volta aos teus níveis hormonais como você tinha antes de parar de menstruar e você passa a ter uma vida absolutamente normal. Isso influencia? Muito, A gente pensa que não influencia, mas influencia. A mulher fica meio alucinada, né? Muito. Com essa questão hormonal. E assim, como a gente estava comentando antes, né? Hoje a estatística de vida é alta, né? Então a gente tem que buscar viver bem, viver feliz e viver o mais equilibrada fisicamente, na questão de saúde, na questão de mente, para que a gente possa viver bem muitos e muitos anos. O importante é isso, é ter esse equilíbrio. Mas vamos lá, mulherada, que vão entrar nessa área. Então, já a partir dos 35, o que deve se fazer como prevenção para melhorar isso? É a prática esportiva, é a alimentação, o que mais? Muito. Eu vejo hoje, eu sou uma pessoa que eu modifiquei toda a minha alimentação, então hoje eu vejo assim, a alimentação como um fator principal para a questão saúde. Que o seu alimento seja o seu remédio. Realmente é assim que eu vejo hoje, sabe, Chico? A alimentação é tudo, você consegue recuperar coisas que não estavam funcionando de maneira adequada e dormir bem, que é um fator muito importante. O sono é um fator preponderante para alívio do estresse, para alívio da tensão e fazer uma atividade física. É importante. Muito. O estresse do dia a dia, hoje a mulher está estressada. Bastante. Muito, bastante. Eu tô louca, porque a mulher tem uma carga fantástica, né, de responsabilidades e também de desigualdades nesse mundão velho de Deus. De que forma ajudar, o estresse pode afetar ainda mais essa fase? A gente já tem o desequilíbrio em função dos hormônios, né? Então, o desequilíbrio das emoções, do próprio humor, em função desse desequilíbrio hormonal. Então, a partir do momento que você consegue equilibrar essa parte hormonal, dá uma amenizada na questão do humor,
Tem toda uma fase, principalmente nessa questão que nós estamos falando do climatério, é a fase que os filhos estão saindo de casa, tem toda essa questão também emocional, né, de se sentir sozinha. Síndrome do ninho vazio. Síndrome do ninho vazio, mas assim, existem várias maneiras de você equilibrar o humor, não necessariamente você utilizando medicações psicotrópicos, que nós falamos, que são medicamentos tarja preta, né? Hoje você tem fitoterápicos, você tem homeopatia, você tem vários tipos de tratamentos alternativos também, que você pode conseguir equilibrar o seu humor. Exercícios de yoga, né? Exercícios que você possa utilizar a sua mente, equilibrar o seu humor de outra maneira. Tá. Né? Eu vou lhe perguntar de um remédio muito antigo, mas coloca antigo nisso. E que alguns acabam dizendo que é fora de moda, que é uma coisa ultrapassada, que talvez era um remédio que se usava lá quando tinha 18, 17, que agora que está com 50, 60 não pode mais usar. Mas eu vou lhe perguntar, é importante namorar? Muito. Eu consideraria o melhor remédio. É o melhor remédio? O melhor remédio. Porque as pessoas esquecem desse remédio. O namorar. A gente falou aqui, ó, a mulher está na menopausa, o homem já está entrando também na sua questão hormonal, os filhos já estão saindo de casa ou saíram de casa, os netos já chegaram, a aposentadoria está chegando, a pessoa, morri, acabou, não tem mais nada para quê? Essa é a grande hora dos dois estarem aproveitando, talvez. Com certeza, aproveitar para viajar, para namorar mesmo, né? Para dormir de conchinha, né, Chico? Dormir de conchinha. Dormir de conchinha é outro bom remédio, né? E sem falar que você libera muitos hormônios, se eu falar aqui os principais, vamos botar aqui uma serotonina, você libera uma ocitocina, que são hormônios do prazer, hormônios da integração, né, entre o casal. Então, de maneira natural, você vai estar liberando vários tipos de hormônios que vão fazer com que você tenha mais prazer na sua vida. Já começa no beijo, né? Um beijão bem dado, olha o que vem de carga hormonal nessa história. A gente está falando uma coisa que as pessoas não se dão conta, mas que é muito importante, doutora. Muito. Os casais acabam esquecendo de namorar, por tudo isso que a gente falou, por muitas vezes questões de estresse também, de coisas do dia a dia, da corrida. E esse casal tem uma vantagem que os outros não têm. Eles estão há 30 anos juntos, 35, 40 anos juntos, ok, mas um conhece o outro. Sim. Bem, é para conhecer pelo menos, né? Nem todos conhecem profundamente. Mas eu digo, é o momento em que o casal tem que aproveitar. Então, namorar é um bom remédio. Ótimo. A sua receita? Com certeza. Só coloca lá na receita, namorar quantas vezes por dia? Mas é importante. Muito importante, Chico. Acho que para a interação do casal, esse namorar é muito, muito bom. Então vamos lá, nós estamos encerrando a nossa participação. O conselho é prepare-se antes. Prepare-se antes. Cuide-se durante. A alimentação é fundamental, a atividade física é fundamental, exercício que você possa relaxar sua mente, o sono, né, como a gente frisou aqui. E assim que você notar os seus sintomas, né, ou até mesmo antes, você pode procurar um auxílio de alguém que entenda, né, dessa situação para poder lhe orientar da melhor forma possível para que você possa passar por uma menopausa de maneira bem tranquila. E dá para passar de uma maneira bem tranquila. Dá para passar bem. Muito bem. Não precisa sofrer. Não. Não é o fim. Tem vida após menopausa. E muita vida, né? Doutora, muitíssimo obrigado. Obrigada Sempre a é um você. prazer muito grande tê-la aqui, porque a conversa flui de uma maneira natural. E quem está em casa percebe isso. A gente fala de assuntos muitas vezes que são tabus, são assuntos que, ai meu Deus, mas a gente fala de uma maneira, a senhora consegue falar de uma maneira tão natural que as pessoas entendem que tudo isso é para o bem-estar dessas pessoas. Com certeza. Essa é a nossa preocupação, né? De que a pessoa se sinta bem, em harmonia e que possa viver muitos e muitos anos feliz. 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 Não infeliz. Isso aí. Então está combinado. Eu volto amanhã com mais um Toda Manhã. Até lá.